São Paulo lembra que não tem proporção aquilo que a gente sofre agora com a glória, a tranquilidade, a felicidade que Deus vai nos dar no céu. Então vale a pena sofrer um pouquinho. Os santos sofriam um pouquinho aqui. Todos nós temos que sofrer doenças, problemas, dificuldades de família. São sofrimentos próprios da vida. São Paulo diz que a própria natureza sofre, geme. Nós também sofremos um pouco na esperança cristã da vida eterna. Como São Paulo diz, Deus não tem proporção alguma os sofrimentos daqui com a glória, com a felicidade que Deus vai nos dar um dia no céu. Vamos então levar a nossa cruz. O evangelho de hoje é muito bonito, muito cheio de lições, como aliás todos os evangelhos, mas esse trechinho que a igreja escolheu para hoje. Os apóstolos, futuros apóstolos, os pescadores, São Pedro, que tinha uma companhia de pesca ali com São João. São Pedro era irmão de Santo André. São João era irmão de São Tiago, filhos de Zebedeu. E eles tinham uma companhia de pesca ali. E pescavam bastante, conheciam bem, porque o lago de Genezaré é um chamado Mar de Tiberíades, é enorme. Eu já fui lá umas 3 vezes. O lago de Genezaré tem 10 quilômetros de largura e 20 quilômetros de comprimento. Então, é grande, dá para pescar muito. Tem muito peixe lá. Inclusive, quando a gente vai no hotel, eles servem um peixe chamado, esse é o peixe de São Pedro. Vai saber, né? Mas é o peixe de São Pedro, e São Pedro era pescador ali. E foi descoberto, há poucos anos atrás, um barco que eles supõem que fosse o barco de São Pedro. Pois bem, eles estavam pescando, e quando estavam de volta, encostaram as barcas, e Jesus falou: pesquem de novo, vão com os barcos mais profundos, vão para procurar águas mais profundas. Eles que conheciam tudo aquilo como a palma da mão, disseram: mas Senhor, nós trabalhamos toda a noite e nada conseguimos. Mas como o Senhor está mandando, sob a tua palavra, vamos lá. E jogaram a rede, e foram, e pescaram. As redes voltaram tão cheias que tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los. Uma coisa é pescar sem Jesus, outra coisa é pescar sob a palavra de Jesus. Isso acontece muito conosco, né? A gente faz as coisas sem Deus, não dá nada. Com Deus, vale muito. Mesmo que a gente não veja aqui agora, mas Deus está anotando lá no céu. Fazer as coisas com Deus é fazer com a oração, é com reta intenção, querer fazer o bem, ajudar o nosso próximo. Querer fazer as coisas só para vanglória nossa, não vale nada. Agora, fazer as coisas por Deus, vale muito. Então, os apóstolos pescaram muito. E, portanto, mostra como a gente deve fazer as coisas em Deus, e por Deus, e por amor a Deus. Por isso que São Pedro diz: olha, até agora não pescamos nada, mas sob a tua palavra, eu vou pescar de novo. E foi e conseguiu. Ele que era pescador e que conhecia tudo aquilo. Bem, Nosso Senhor depois os chamou para serem apóstolos. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de gente, pescadores de almas, trazer almas para Deus. Foi a vocação dos apóstolos. E eles começaram a ser, depois dessa grande preparação que Jesus fez, depois mandou o Divino Espírito Santo, aí eles viraram apóstolos. Fracos como eram, bem fracos. São Pedro, depois de covarde, chegou a negar que conhecia Jesus. Um deles, Judas, chegou a negar Jesus, trair, vendê-lo. Todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Eles eram fracos, mas Jesus prometeu que ia mandar o Divino Espírito Santo, como mandou, e os transformou.
de fracos em fortes, de medrosos em corajosos. Saíram dali pregando ao mundo inteiro, mesmo ameaçados de morte. Todos eles morreram mártires. Uns tiveram a cabeça cortada, São Bartolomeu teve a pele do corpo toda arrancada, outros sofreram martírio, crucificados como Santo André, mas todos pregaram o Evangelho e o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro. Uma coisa é a parte humana, outra coisa é a parte humana com Deus. A igreja é divina pela assistência do Divino Espírito Santo. É a igreja na qual nós estamos. Nós pertencemos à igreja de Nosso Senhor, que faz milagres espirituais, porque nós estamos com Ele, com o Divino Espírito Santo, que é o continuador da obra de Jesus. A igreja sobrevive porque tem Deus consigo. Não é pela parte humana, não. Pela parte humana ela é fraquíssima. Nós, homens da igreja, somos fracos, mas a força divina que está na igreja é que resolve tudo. Nosso Senhor contou uma história, as parábolas, muito bonita, que é a parábola que todo mundo conhece, do bom samaritano, que é uma parábola que explica bem a função da igreja. Então Nosso Senhor disse que um homem subia de Jericó para Jerusalém, que de fato é uma subida, né? Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar, e Jericó fica no nível do mar, um pouco até abaixo do nível do mar, ali do Mar Morto. Então esse homem ia e caiu nas mãos dos ladrões, salteadores, que o pegaram, bateram, ele ficou todo quebrado e roubaram o que ele tinha. Naquele tempo também tinha ladrão, né? Não é só hoje não. Então, naquele tempo tinha assaltante. Eles foram assaltados. Ele foi assaltado e ficou lá quebrado na beira da estrada, todo machucado. Bem, Jesus conta que por ali passou um sacerdote da antiga lei, daqueles que trabalhavam no templo. Passou, não deu bola, foi embora. Depois passou um levita, daqueles também que trabalhavam no templo. Passou e foi embora. Mas depois passou um samaritano. Jesus fez isso de propósito, porque os judeus não gostavam dos samaritanos, como não gostam até hoje. Os samaritanos eram um povo diferente, que acabou se misturando com os pagãos. Então os judeus detestam os samaritanos. Jesus de propósito mostrou que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Então esse samaritano passou ali, viu o homem todo machucado, desceu da sua cavalgadura, fez curativo no homem, usando vinho, azeite para amenizar a dor, né? E vinho como curativo, né? É o mertiolate daquele tempo, né? Passou curando, mercúrio cromo, né? E depois de ter feito curativo no homem, colocou ele na sua cavalgadura e o levou para um hotel próximo, uma pensão, não é? De beirada de estrada. E chegou lá, desceu, colocou o homem lá na cama, ficou tomando conta dele a noite toda, que o homem estava machucado. Pagou adiantado ao outro dia e falou com o dono: olha, toma conta dele, o que gastar mais na volta eu te pago. Jesus está falando sobre a caridade, mas está falando sobretudo de uma coisa misteriosa ali. O homem estava caído lá. Quem é esse homem? Era a humanidade toda. Depois do pecado de Adão, o demônio nos despojou, roubou tudo que nós tínhamos de bom. Não é como diz a teologia? Nós fomos roubados nos dons sobrenaturais e machucados nos dons naturais. Nós perdemos a graça de Deus, perdemos os dons preternaturais da sabedoria, da ciência. Tudo isso nós perdemos com o demônio no pecado original. Quem resolveu isso? Foi a antiga lei? Foram aqueles sacerdotes? Não. Foram os levitas? Foi a lei dos fariseus? Não. Foi Nosso Senhor. Ali o bom samaritano é Jesus.
e socorreu o homem, curou com sangue e azeite, é o seu sangue que ele derramou por nós na cruz, curou as feridas daquele homem, colocou-o na sua cavalgadura, levou para o hotel. Que hotel é esse? É a igreja, que Nosso Senhor depois partiu, mas deixou aqui a igreja para tomar conta de nós. Aquele hotel ali é a igreja, e ali Nosso Senhor deixou para tomar conta da gente. Nós temos tudo na igreja. Nós somos esse homem machucado que vivemos na igreja. A igreja nos dá os seus sacramentos, nos ensina o caminho do céu e nos dá os sacramentos, a confissão que perdoa os pecados, a comunhão, as orações, as bênçãos. Tudo isso é a igreja, é aquela estalajadeira, aquela estalagem lá que cura nossas feridas até Nosso Senhor voltar. Porque ele diz: quando eu voltar, eu acerto tudo. É quando Nosso Senhor voltar, a igreja já tomou conta de nós, já nos protegeu, já nos salvou. Mesmo fraca na parte humana, a igreja é divina, porque ela nos cura por causa de Nosso Senhor. Como é bonita essa parábola, né? Mostrando como Nosso Senhor é bom, como Ele nos deixou aqui a igreja para tomar conta de nós e toma conta de nós até Ele voltar. Vamos agradecer a Nosso Senhor por termos a igreja, por termos este hotel que toma conta de nós, os sacramentos, as bênçãos, os ensinamentos, tudo isso para nos mostrar o caminho do céu. Que Nossa Senhora, nossa mãe, que é a mãe da igreja, também nos proteja sempre, nos guarde. Ela que é a saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos. Que Nossa Senhora tome conta de nós. Vamos pedir então a Nosso Senhor, vamos pedir ao coração de Jesus, pedir a Nossa Senhora que nos guarde sempre na igreja, curando nossas feridas, para um dia estarmos todos no céu. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Vamos alternar o canto do credo. Primeiro os homens, depois as mulheres. Credo in Creio em Deus Pai,